Olá, pessoal! Estamos dando continuidade à nossa jornada, o poder da paciência. E hoje iniciamos o nosso capítulo 4, as práticas da paciência. Como botar a paciência em prática, o que nos faz aumentar a nossa paciência, né? Então, estratégias, dicas de como aumentar a paciência. É o grande recheio, né, do nosso bolinho aqui do poder da paciência, o que vocês mais queriam que fosse falado aqui, que são as práticas. Então, vamos para as 5 dicas de hoje com a primeira. Diga a si mesmo a verdade sobre a sua posição neste exato momento. Essa é a primeira dica de prática da paciência. Dizer a verdade para si mesmo. Bom, como já falamos em outros vídeos anteriores, a paciência ela é uma prática, ela é uma habilidade que nós vamos aperfeiçoando conforme o tempo, conforme nós vamos utilizando ela. Então, a primeira dica ela é essencial para todas as outras que virão, tá bom? Então, a dica é muito simples. Você vai fazer um parâmetro de paciência. Como a paciência não é algo que a gente possa realmente calcular, a gente faz uma ideia de cálculo de paciência. O que você vai fazer? Imagine que o 10, tá? É o máximo de paciência, a pessoa mais paciente do mundo, tá bom? O número 10 é o máximo de paciência que você conseguiria, sim, almejar na sua vida. E o 0, obviamente, é a pessoa nada paciente, a pessoa mais impaciente do mundo possível, a sua atitude mais impaciente possível. Então, você vai colocar um exemplo de cada uma delas. Como, por exemplo, para mim, o 0, né, a impaciência total, seria uma pessoa que, por exemplo, na hora da sua impaciência, pega coisas e joga. Sabe que naquela cena de novela que pega prato, pega copo, joga no chão, quebra, grita? Isso pra mim é o 0 de paciência. Se eu chegasse num ponto desse, de sair quebrando as coisas, eu com certeza teria perdido totalmente a minha paciência. O meu 0 paciência é isso, sair quebrando as coisas. E o meu 10 de paciência, assim, extrema, seria quando, por exemplo, uma pessoa não faz as coisas como deveriam ser feitas corretamente. Isso é uma coisa que com toda certeza tira 100% da minha paciência. Eu vou lá, eu peço pra pessoa fazer daquele jeito e ela vai lá e ela faz completamente o contrário. Nossa Senhora! Então, a pessoa que conseguisse, né, fazer isso, alguém fosse lá e fizesse totalmente ao contrário, e ainda assim se mantivesse plena, maravilhosa, isso é o ápice da paciência pra mim. Essa pessoa serena, maravilhosa. Então, esse é o meu parâmetro 0 e 10. Agora que eu tenho o meu parâmetro, eu tenho que ser verdadeiro comigo mesmo. Aonde eu, Ana Maria, me encontro nesse parâmetro de 0 e 10? Eu diria que eu me encontraria num parâmetro de uns 6,5, né? Eu me encontro num 6,5. Por mais que as pessoas eu peça para as pessoas fazerem alguma coisa e elas não fazem, eu me irrito, mas não chego a me irritar muito e eu vou lá e resolvo o problema para não ficar me estressando, né? E o segundo item que eu tenho que fazer é em que patamar eu gostaria de chegar de paciência. Eu gostaria de chegar num patamar de um 8,5 de paciência. Nossa, se eu chegasse num 8,5, eu já seria a pessoa mais feliz desse mundo. Então você vai fazer essa mesma coisa que eu tô fazendo. Monte o seu patamar. Qual é o que você classificaria como 0 paciência, o que você classificaria como 10 de paciência, aonde você se classifica e aonde você gostaria de chegar na paciência. Tendo esse parâmetro, né, de quantia na sua vida, o que você vai fazer? Você vai começar a observar situações diárias na sua vida, tá bom? Então, quando você chega no fim do seu dia, por exemplo, tá? Você vai olhar para aquele seu parâmetro de paciência e você vai fazer o seguinte. O que aconteceu hoje no meu dia? Ah, aconteceu de ruim essa situação. Como que eu agi com ela? Perdi a paciência na hora, explodi, gritei com a pessoa, xinguei. Como que eu classificaria essa minha atitude? Classificaria como um 4. Foi muito mal na paciência. O que você vai estar fazendo? Você fazendo esse check-up do seu dia a dia de paciência, a sua memória vai guardar isso.
E no outro dia, a sua memória vai fazer você relembrar vamos dizer assim, esse backup que você fez. Ela vai fazer você relembrar aquele momento. E como você almeja chegar no 8.5. Então, quando a situação chegar de novo naquele extremo, o seu cérebro ele vai meio que bloquear aquela situação de raiva extrema e vai fazer você se controlar mais. Vai dizer, Eida, ontem você já fez isso. Tenta controlar um pouquinho mais. Vamos tentar hoje fazer um 5, um 6 talvez. Vamos lá. Tente fazer isso por um mês, tá bom? Todos os dias vá, tem o seu dia, de noite faz esse backup e vê. Seja verdadeiro com você e diga como eu agi nessa situação e como eu gostaria de ter agido. Faça esse backup todo dia. E eu garanto que em um mês você vai ver que o seu parâmetro, você pode até mesmo anotar numa folhinha de caderno, você vai perceber que o seu parâmetro de paciência vai aumentar gradativamente. Porque você vai estar exercitando a sua memória, o seu cérebro, a lembrar que você tem um objetivo de paciência a ser alcançado. Isso é uma dica prática muito boa, muito eficaz e ela é a base para todas as próximas dicas que nós vamos trabalhar. Então, faz aí o seu parâmetro de paciência. Segunda prática da paciência. Sintonize-se na parte da manhã. Bom, nas palavras, né, de duas doutoras muito importantes da ciência, né, a Tracy e a Peggy Ward, elas dizem que foram necessários tempo e prática para compreender que a maneira como iniciamos o dia determina o ritmo de tudo o que virá depois. Se você botar aí e jogar no Google, assim, coisa muito simples, que vai aparecer coisas superficiais, mas já vão aparecer para você. Você digitar no Google assim, ó, mito ou verdade de como iniciamos o dia determina o resto do nosso dia, vão aparecer diversos estudos comprovando que sim, a maneira como nós começamos o dia determina como todo o resto do dia vai ser. Por quê? O nosso cérebro, por mais que a nossa sociedade hoje esteja mandando muitas informações para ele não consegue organizar e processar tudo rapidamente. Ele vai absorver tudo rapidamente, mas processar, não. Então, a maneira como você começa o seu dia, ele vai levar o resto do dia para processar aquilo. E aí, ele vai ficar naquele ameno. Por exemplo, se você começar o seu dia apressado, agitado, corrido, o resto do seu dia vai ser apressado, agitado e corrido, porque o seu cérebro ainda vai estar processando o porquê que aconteceu aquela agitação, como que está acontecendo aquela agitação, como que resolve aquela agitação, e ele vai passar o resto do dia naquela agitação. Se começa triste, vai passar o resto do dia triste. Se começa feliz, vai o dia todo naquela felicidade. Não estou dizendo que a ciência não determina que vai ficar o resto do dia naquele exato patamar de agitação, de tristeza, de felicidade. Vão ter altos e baixos, mas eles vão ser muito próximos daquilo que você começou o dia. A nossa sociedade faz com que nós começamos o nosso dia de uma forma muito agitada, muito apressada. A gente põe o celular para despertar, a gente levanta, já põe a roupa, alguns já dormem, tá com a roupa, vai lá, toma só uma xícara de café, pega o carro, vai, buzina, grita porque tem farol e deu um acidente, não sei o que, chega lá no trabalho, tem um monte de planilha, a casa, tá ainda lá na casa, tem que levar as crianças pro colégio, tem que levar a mulher, o marido pra não sei aonde, naquela correria. E aí a gente começa a perceber que o dia é uma correria. Quando a gente termina no seu dia, você pode perguntar para a maioria das pessoas: ah, como é que foi o seu dia? Ah, foi corrido demais. Nossa, olha, complicado, muito estressante. É a maioria das respostas das pessoas. E se você pergunta para elas: mas como que começou o teu dia? Logo de manhã ali quando tu acordou, como é que começou o teu dia? Todos eles vão responder da mesma forma. Ah, já levantei atrasado, já levantei muito corrido, já levantei brigando com isso, com o filho, com o marido, com mulher, já tava brigando com o chefe, não sei o quê. O dia começa agitado. E o cérebro não consegue processar aquilo para já deixar de lado. Ele vai processando durante todo o dia. E aí não consegue sair daquele ciclo. Então, quando a prática da paciência vem dizer assim, ó, sintonize-se na parte da manhã, é uma prática que os grandes psicólogos, os grandes neurologistas dizem que é fundamental para a nossa paz interior, para nós mantermos a nossa paciência. Sintonizarmos logo pela manhã. Então, é fazer um pequeno sacrifício, mas que vai gerar muitos frutos ao resto do dia.
acordar um pouquinho mais cedo. Ah, Ana, não. Já tenho que acordar 6 horas da manhã, tu me pede pra acordar mais cedo ainda? Peço. Por quê? Se a maioria de vocês acorda às 6 horas da manhã, isso significa que o marido ou a esposa, os filhos, todo mundo vai acordar naquele horário. Todo mundo vai estar naquela agitação. Agora, se todo mundo vai acordar às 6, acorde 20 para as 6. 5h40. Acorde, sente na beirada da cama, respira fundo e ouça que não tem barulho nenhum na casa. Só você tá acordado. Vai lá na cozinha, prepara aquele café que você gosta, senta no sofá e toma aquele café no completo silêncio só seu. Aqueles 20 minutos que você vai estar utilizando para sintonizar você mesmo, vai gerar o quê? Um processamento para o seu cérebro de que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo certo. Consequentemente, ele vai estar mais flexível, mais tranquilo e ele vai conseguir lidar com todas as situações do resto do dia com muito mais tranquilidade e muito mais flexibilidade. O atraso das crianças já não vai ser tão estressante. O tititi do marido ou da mulher não vai ser mais tão estressante. As bufas do chefe já não vai ser tão estressante, porque você já está sintonizado consigo mesmo. O seu cérebro já está processando aquela sintonia de tranquilidade, de relaxamento, de que tá tudo bem. Então tem que focar nisso. É uma prática muito essencial para nossa paciência. Dedicar nem que seja 20 minutos para nós mesmos. Tudo bem, acordar mais cedo é difícil para você? Ah, mesmo que eu acorde mais cedo na casa, eu não consigo. Então sai um pouquinho mais cedo de casa e fica no estacionamento do trabalho. Em vez de, chegar a hora, chega 20 minutinhos antes e fica aqueles 20 minutinhos dentro do carro. Escutando aquela musiquinha boa que você gosta, tomando seu café. Cada um sabe qual é o momento do seu dia que pode dedicar. Mas dedique logo no começo da manhã 20 minutos para você mesmo. E essa prática vai fazer com que muita paciência, muita flexibilidade na sua mente vá dando mais e mais recompensas durante todo o seu dia. Coloque isso em prática e você vai ver as recompensas. Você vai ver que durante o seu dia você vai estar muito mais flexível com as situações do que antes dessa prática. Então, sintonize-se pela manhã. Terceira prática da paciência. Quando sou paciente? Bom, a maioria de vocês que deve estar fazendo essa jornada deve se conscientizar, deve ter botado na cabeça que é uma pessoa que não é paciente, tipo, eu não tenho paciência. Mas isso é uma baita de uma mentira. A ciência mesmo já comprovou que nós temos paciência em nós. É parte do nosso ser humano ter paciência. Porém, alguns têm mais, outros têm menos por causa da sua prática. Mas todos nós temos paciência. E mais, a ciência já comprovou que cada um de nós tem paciência para algo em específico. E aquilo pode ser o nosso ponto forte ou o nosso ponto fraco, dependendo de como nós vamos lidar com eles. Um exemplo muito simples. Sabe quando a gente diz assim, mas eu não conseguiria fazer isso, é dom mesmo, porque eu não teria como fazer isso aí. E aí a gente pergunta, mas por que você não conseguiria fazer isso ali? Porque eu não consigo me ver nessa situação. É a falta de paciência. Eu não consigo me ver o dia inteiro trancado no escritório. Porque a pessoa não tem paciência para lidar com planilhas, com documentos. Enquanto aquela pessoa tem. Eu não conseguiria ficar o dia inteiro numa sala com um monte de criança berrando ao meu redor. Então, porque a pessoa não tem paciência para lidar com crianças pequenas. Mas aquela ela tem. Cada um de nós tem uma especificidade da paciência. Alguns são bons para lidar com crianças, outros com adultos, outros com idosos, outros com animais, outros com burocracia, outros com política. Cada um de nós tem uma especificidade para a paciência. E nós temos que nos conscientizar disso. Se eu te pedisse nesse exato momento, aonde que está a especificidade da tua paciência? Obviamente você não vai saber me responder, porque você nunca parou para pensar nisso. Você sempre parou para pensar que você não tem paciência, mas nunca parou para pensar no que eu tenho paciência. Então essa é a terceira grande dica da prática da paciência. Sente e pare para pensar assim, quando que eu consegui agir com muita paciência numa situação muito difícil? Numa situação que eu sei que a maioria das pessoas não conseguiria ter paciência, mas por incrível que pareça, eu tenho paciência com isso. E coloque isso no papel. Várias situações. Depois que você botar essas várias situações, coloque pelo menos 10 situações
assim, que tiraria a paciência das pessoas, mas que você teve paciência. E se você ir lendo e ir observando essas 10 situações, você vai achar um padrão. Você vai achar o cerne daquela situação. E ali vai estar a sua especificidade da paciência. A partir do momento que você acha pelo que a sua paciência é motivada, aí você vai começar a trabalhar a partir dela. Bom, se isso aqui é o que me motiva a minha paciência, eu vou ter que começar a olhar as demais situações como essa aqui. Um exemplo muito simples. A minha especificidade de paciência é crianças, né? Eu faço curso de pedagogia e trabalho com crianças. Então, para a maioria das pessoas, eu não conseguiria ficar numa sala com um monte de crianças chorando. Mas para mim é muito tranquilo, a criança está ali chorando. Quando eu olho para aquela criança chorando, eu vejo um ser completamente indefeso, que está se sentindo assustado e que precisa de alguém que seja uma figura de tranquilidade, de segurança, e que eu preciso ser essa pessoa, eu preciso transmitir isso para aquela criança. E eu preciso auxiliar aquela criança a se tornar autônoma, se tornar independente naquela situação. E isso me motiva muito. Então, a partir que eu achei essa minha especificidade, eu começo a olhar todas as situações dessa maneira. Quando uma pessoa adulta tá gritando, brigando comigo alguma coisa, eu fico pensando, pode ser uma criança. Aqui ela tá se sentindo insegura, tá com medo, tá estressado por alguma coisa, e eu preciso auxiliar essa pessoa. Eu preciso ser agora a figura de segurança e paciência para essa criança. Quando chega no trabalho, quando chega em outras situações, eu começo a olhar com esse olhar. E aí eu consigo dobrar a situação ao meu favor e lidar com as coisas com muito mais paciência. E você também pode fazer isso. Então pega agora mesmo uma folhinha e colecione. Faça umas 10 situações em que você tem muita paciência. E ache o cerne da situação. E você vai ver aonde está a especificidade da sua paciência. Quarta prática da paciência. Saiba o que deflagra a sua impaciência. Bom, essas são capítulos irmãos, por assim dizer. Antes nós falamos agora, do que motiva a sua paciência. E agora, a quarta prática da paciência é você estudar o que motiva a sua impaciência. A maioria de nós, quando fala da nossa impaciência, muitos falam que tem instabilidade emocional. Tem horas que eu tô super feliz, legal, conversando, e do nada eu explodo, começo a gritar. É uma coisa que vem do nada, sabe? Qualquer coisinha logo me irrita. E aí eu perco a paciência. Mas aí eu venho te dizer uma coisa, querida. Nada acontece do nada. Sem previsão. Sem aviso prévio. Tudo começa de pequenininho e vai crescendo. Tudo tem um porquê, uma motivação. E a nossa impaciência é assim também. Nessa quarta prática da paciência é muito simples. Ela é basicamente o que a terceira faz, mas focando na impaciência. Então você também vai pegar uma folhinha e vai escrever 10 situações que tiram a sua paciência. O que tira a sua paciência? Escreve. Quando acontece isso eu fico muito impaciente. Isso também, isso também. Depois que você botar essas 10 situações, procure relembrar. Quando que aconteceu a situação? Aquela vez aconteceu isso aqui, nossa, que... Lembre. Lembre da seguinte situação e lembre que sintomas você demonstrava antes de você explodir de vez. O que você sentia quando a coisa estava começando a crescer dentro de você? Quando aquela impaciência estava começando a tomar conta de você? Uma situação que me tira muito a minha paciência é quando eu peço para a pessoa fazer alguma coisa e a pessoa não faz. Isso tira muito a minha paciência. E os meus avisos prévios de que eu estou perdendo a paciência é que eu começo a falar sozinha comigo mesma. Eu começo a dizer, porque aqui nessa casa sou sempre eu, porque eu que tenho que fazer tudo, porque eu peço e a pessoa não vem me ajudar. Esse é o meu aviso prévio. Eu começo a falar. Então eu comecei a pegar esse insight. Quando eu começo a se falar e botar eu como a grande vítima que faz tudo, eu já penso, opa, meu cérebro já tá me dando um aviso prévio de que eu tô chegando no meu limite de impaciência. E aí, o que fazer, Ana, quando eu tô chegando no limite da minha impaciência? As práticas vêm dizer que afaste-se. Tá chegando no limite da impaciência? Saia do local. Vai no banheiro, vai no quintal, dá uma volta na quadra, dá uma volta no escritório, vai beber uma água, mas sai do ambiente ali naquele momento. Se é no quarto que tá dando a impaciência, vai pra sala. Se é na sala, vai pra cozinha. Se é na cozinha, mas saia do ambiente.
Dê uma volta, respire fundo, para que o seu organismo relaxe, né? O seu nível de estresse diminua e aí você possa voltar para aquela situação e reavaliá-la de uma forma mais tranquila. Se você conseguir achar o cerne da sua impaciência, essa dica vai melhorar 100% o seu dia. Quinta prática da paciência. Aprenda a reconhecer seu progresso. Bom, para a prática da paciência é muito importante que nós reconhecemos o quanto nós estamos crescendo em relação à paciência. Porque se nós não reconhecemos o crescimento da paciência, de nada adianta nós botarmos em prática. É a mesma coisa que a gente ir na academia todo dia e a gente não dá de vez em quando uma subida na balança para ver se está dando ou não resultados. Então, reconhecer o progresso é muito, muito importante na prática da paciência, porque a gente percebe o quanto nós estamos crescendo em algumas situações e diminuindo em outras que precisamos melhorar. Ter esse ponderamento é uma prática muito importante. Nas próprias palavras da Ryan, ela diz assim, que precisamos usar como mantra a seguinte frase: estou fazendo o melhor que posso agora. Se eu pudesse fazer ainda melhor, eu faria. Então, olhar para si mesmo e dizer, bom, eu estou na minha média de paciência no 6, mas eu estou fazendo o meu melhor para chegar até o 8.5. O bom é que eu já cheguei no 6, não são 5, não são 4, já cheguei no 6. E isso é muito importante. E comece, então, nesse reconhecimento a perceber o que há uns anos atrás tirava a minha paciência e hoje não tira mais. Coloque 10 atitudes no papel que antigamente, uns 3, 4 anos atrás, coisas que tiravam a sua paciência. E que hoje, se acontecer, não tiram mais a sua paciência. Se você fazer isso, a cada 3, 4 meses, você vai perceber que mais e mais situações vão estar entrando naquela situação, conforme você vai botando as outras práticas em dia. Por quê? Porque você vai perceber o seu progresso. Ao perceber o progresso, o cérebro vai deixar fluir em você muita dopamina, muito hormônio de felicidade, de realização, e vai motivar você mais e mais a querer ir em busca de mais paciência ainda. Então, avaliar o seu progresso é uma prática muito importante. Então, coloque aí 10 atitudes que antigamente tiravam a sua paciência e que hoje não tiram mais. E a cada 3 meses, vá fazendo essa autorreavaliação. Você vai ver o quanto de autorrealização você vai sentir. Vai ser maravilhoso. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam a nossa página no Instagram e até o próximo vídeo!